Você acordou para receber o que Deus reservou para hoje, ou acordou deixando a sentença de ontem falar antes de tudo? Antes de seus pés tocarem o chão? Antes da primeira mensagem aparecer? Antes mesmo de o dia começar de verdade? Talvez alguma palavra já tivesse marcado você por dentro, para trás, insuficiente, falhando, tarde demais. O que você já estava carregando quando abriu os olhos? Não estou falando da sua agenda, nem da sua caixa de entrada, nem da lista esperando por você antes do meio-dia. Estou falando daquilo que entrou no seu peito antes de você conseguir dar nome a ela. O número na conta que ainda não chegou onde precisava estar. Os R$ 400 que faltam para fechar o aluguel. O limite do cartão que você confere de novo e de novo, como se olhar por mais tempo fosse fazer o valor mudar. A conversa que saiu torta 3 dias atrás e ainda não sarou. O mês correndo mais rápido do que o seu dinheiro, a sua força e o seu plano. O negócio que você sente que já deveria ter deslanchado. A porta que parecia promissora 6 meses atrás, mas agora pesa nas suas mãos. Talvez sejam aquelas contas feitas de madrugada, quando nada fecha. Talvez nem seja uma coisa só. Talvez seja o acúmulo de viver com uma falta que não fecha. A distância entre o que você esperava e o que realmente aconteceu. O espaço entre aquilo de que sua família precisa e aquilo que você consegue entregar agora. A dor silenciosa entre a pessoa que você imaginou ser nesta fase da vida e a pessoa que você sente ser quando o quarto fica quieto. Porque para muita gente, a primeira luz do dia não parece um recomeço. Parece apenas ontem continuando. Depois de algumas horas mal dormidas. E isso pesa mais do que a maioria percebe. A forma como você entra na primeira hora costuma moldar a forma como você interpreta todo o resto do dia. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer resposta, antes de qualquer conversa, algo dentro de você já escolheu de onde vai partir. Você começa a partir daquilo que Deus entrega, ou começa a partir daquilo que ontem pareceu provar. E esses dois começos não levam ao mesmo lugar. Deixa eu mostrar como isso aparece na vida real. É cedo, talvez 5:30, talvez um pouco antes das 6. Você não dormiu bem, porque uma parte da sua mente continuou trabalhando enquanto o resto do corpo tentava descansar. O alarme toca, uma criança acorda você, ou o seu próprio corpo simplesmente desiste de dormir, porque existe alguma coisa pressionando por dentro e aquilo simplesmente não solta. Você ainda nem saiu da cama, ainda não pegou o celular, ainda não falou com ninguém e já se sente atrasado. Não literalmente, mas parece assim. As coisas não resolvidas, aquilo que está pendente, incerto, atrasado ou ainda quebrado, estavam esperando por você quando acordou. Como se nunca tivessem ido embora. Como se tivessem passado a noite sentadas no canto do quarto, só esperando seus olhos abrirem para se apresentarem de novo. Eu percebo algo nesse tipo de pressão. Ela raramente é apenas financeira. Embora para muita gente a pressão financeira seja o barulho mais alto dentro da cabeça, o valor que precisa entrar este mês. A conta que vence e você ainda não sabe se vai conseguir pagar. O saldo mais baixo do que deveria estar nesta altura do mês. O aluguel faltando R$ 400. O combustível que você tenta fazer durar mais um dia. A compra do mercado que você começa a calcular antes mesmo de o caixa terminar de passar os produtos. O negócio que não está rendendo o que você projetou ou aquilo que você disse para outras pessoas que ele renderia. Esse é o tipo de aperto sobre o qual as pessoas nem sempre falam na igreja. Elas sorriem, apertam mãos, dizem que estão abençoadas e depois voltam para casa e abrem a calculadora de novo. Essas coisas são reais, são específicas. Eu não quero tratar isso como se fosse apenas coisa da sua cabeça.
Pressão financeira, especialmente quando existe uma família dependendo de você, quando há filhos, aluguel e responsabilidades que não esperam você tomar fôlego, não é algo abstrato. Ela entra no corpo, mexe com o sono, mexe com a fome, mexe com a forma como você responde às pessoas, mexe com a paciência, mexe com a sua presença numa conversa enquanto outra parte da mente continua fazendo contas. Por isso, a pergunta não é apenas o que você está carregando. A pergunta mais profunda é o que essa pressão está ensinando você a acreditar sobre si mesmo, sobre o seu futuro e sobre Deus. O que eu quero olhar não é somente a pressão. É aquilo que a pressão vai formando dentro de você com o tempo. Porque a maioria das pessoas que vive sob pressão financeira ou emocional por mais de algumas semanas começa a fazer algo sem perceber, começa a interpretar, pega a dificuldade, a falta, a situação não resolvida, o plano que não funcionou e constrói uma história em volta disso, um significado, uma explicação para estar onde está. E essa história, quando cria raízes, começa a funcionar como uma sentença. Não como uma leitura temporária de uma fase difícil, mas como uma conclusão, um julgamento com som definitivo sobre sua capacidade, sua trajetória e seu futuro. E essa sentença interna acompanha você no dia seguinte. Você começa um novo dia como se a decisão de ontem ainda estivesse valendo. Mede o hoje pelo resultado de ontem. Trata o mês passado como se fosse o teto deste mês. Passa a funcionar debaixo de uma conclusão com a qual você nunca concordou de verdade, mas que, em silêncio, virou a regra escondida que governa a sua vida. E o mais estranho é que esse julgamento não parece julgamento. Parece realismo, parece apenas enxergar as coisas com clareza, parece a avaliação honesta de alguém que já viveu o suficiente para saber como certas histórias terminam. Mas ser realista sobre ontem não é a mesma coisa que conhecer a verdade sobre hoje. Aprender a ouvir essa diferença talvez seja uma das coisas mais práticas que você pode receber. Deixa eu ser muito claro sobre o custo de carregar a conclusão de ontem para dentro das horas de hoje. O primeiro custo é a clareza. Quando você começa o dia debaixo de um julgamento, sua visão encolhe. Você consegue ver o obstáculo, consegue ver o que falta, o que não chegou, o que não abriu, o que não funcionou. O que fica difícil é enxergar oportunidade, porque oportunidade exige uma abertura que a pressão vai fechando aos poucos. Quando você está administrando uma velha conclusão, sua atenção procura provas para sustentar aquele medo. Tudo vira argumento a favor ou contra aquilo que você já teme. Isso muda decisões pequenas e grandes, com quem você fala, o que prioriza, se você assume o risco certo ou recua só para se proteger. Se entra em uma sala como alguém que ainda tem algo a oferecer ou como alguém que já está calculando o que pode perder. Tudo isso nasce do seu ponto de partida, e partir da escassez, da inadequação ou da culpa produz decisões menores, mais defensivas, mais encolhidas do que aquelas que você realmente seria capaz de tomar. O segundo custo é a presença. As pessoas que precisam de você, seu cônjuge, seus filhos, sua equipe, seus clientes, sentem o peso mesmo quando você não fala nada. Você não precisa anunciar que está carregando alguma coisa. Isso aparece no jeito como escuta, no olhar que está na sala, mas ao mesmo tempo está longe, na resposta curta demais, na irritação rápida demais, na ausência que nasce quando o corpo está presente, mas a mente continua presa na mesma conta. Eu quero falar com cuidado sobre isso, porque essa parte dói de um jeito diferente para quem é pai ou mãe. Esse peso aparece na forma como seus filhos experimentam você. Não só nos grandes momentos, mas nos pequenos. Na mesa do jantar, no caminho de casa, na hora em que uma criança fala algo simples e você responde de um lugar cansado demais.
Eles sentem quando recebem a sua presença inteira e sentem quando estão diante de alguém que ama, mas está carregando um mundo por dentro. Crianças respiram o clima emocional dos pais. E um pai ou uma mãe que vive funcionando debaixo de um julgamento antigo, sempre com a postura de alguém atrasado, lutando, ameaçado e incerto, acaba deixando essa postura virar parte do ar que os filhos respiram. Esse custo não termina em você. O terceiro custo, e talvez o mais profundo, é o seu relacionamento com Deus. Veja o que acontece quando você leva a conclusão de ontem para dentro da oração. Você ora, mas ora preso ao mesmo jeito antigo de enxergar tudo. Apresenta a necessidade a Deus, mas por baixo existe uma suposição silenciosa. Talvez a situação seja exatamente o que parece. Talvez continue tudo na mesma direção. Talvez a distância entre onde você está e onde precisa chegar seja, no fim das contas, responsabilidade sua carregar sozinho. Você não está negando Deus. Você só não está esperando plenamente por Ele, não com aquela parte de você que realmente conduz o dia. E essa divisão entre o que você afirma sobre Deus com a boca e a forma como funciona às 6:30 da manhã está custando a você justamente aquilo que poderia mudar o começo do dia. Acesso. Porque uma graça que na prática fica inacessível para você, uma graça em que você acredita, mas não consegue receber porque já está vivendo dentro de uma conclusão antiga, não muda a forma como você começa. Ela apenas convive com a pressão, em silêncio, sem ser recebida. A maioria das pessoas não fica parada sob essa decisão interior. Nós tentamos coisas, procuramos algo que alivie. A primeira coisa que muita gente procura é produtividade. A lógica parece simples. Se eu produzir o suficiente hoje, essa sensação vai passar. Se eu avançar bastante, fizer ligações, resolver pendências, mover o plano, riscar tarefas da lista, talvez, no fim do dia, eu mereça um pouco de alívio. E às vezes funciona por algumas horas. Você se envolve no trabalho e o peso recua. Mas ele volta. Porque produtividade trata o sintoma, a sensação de estar atrasado sem tocar a raiz. Esse julgamento antigo não nasceu porque você trabalhou pouco. Trabalhar mais pesado não derruba essa sentença, apenas ocupa você o bastante para não ouvi-lo por um tempo. A segunda coisa é comparação. Você olha para onde os outros estão, o que construíram, o que possuem, como a vida deles parece andar e usa isso como motivação ou como confirmação. Na maioria das vezes, sinceramente, chega como confirmação, porque comparação quase nunca é justa. Você compara a sua experiência por dentro com o resultado visível dos outros. O seu capítulo mais difícil com o recorte mais bonito da vida deles. E a história que isso conta quase sempre é cruel. Eles tiveram acesso a algo que você não teve. Eles entenderam algo que você perdeu. A distância entre você e onde deseja chegar não parece apenas circunstancial. Parece estrutural. Essa história quase nunca é verdadeira. Mas quando você já vive debaixo de uma velha conclusão, fica especialmente vulnerável a narrativas que confirmam aquilo que machuca. A terceira coisa, e eu quero tratar isso com honestidade, é a fé virando aparência. Você diz as coisas certas, publica o versículo, vai à igreja, canta as músicas, diz às pessoas que está confiando em Deus. E existe sinceridade nisso. Uma parte sua realmente quer confiar. Mas há outra parte que continua funcionando debaixo do julgamento antigo. Uma parte que decidiu, em silêncio, que a linguagem da fé é aquilo que você fala, não necessariamente aquilo que governa o seu amanhã. Você tenta parecer confiante por fora enquanto, por dentro, ainda não encarou a conclusão que está dirigindo suas manhãs. E essa diferença importa. Porque uma fé usada para cobrir uma suposição que você ainda não encarou, não muda a forma como você começa o dia.
Ela traz algum conforto dentro do mesmo olhar antigo. É melhor do que não ter nada, mas não é a mesma coisa que receber aquilo que Deus entrega com um novo dia. Então, o que significa encarar essa decisão interior? Significa fazer uma pergunta séria. Quem deu essa sentença? E ela tem autoridade sobre o dia de hoje? E se a cada nascer do sol, algo novo estivesse sendo colocado nas suas mãos? E se você estivesse passando direto por essa graça sem notar, só para pegar de volta o peso que deixou no chão na noite anterior? Isso não é apenas história antiga. É um mapa de sobrevivência espiritual escrito no meio das ruínas por um homem que viu o próprio mundo desabar. Existe uma voz nas Escrituras que entende isso com uma honestidade profunda. Ela vem do livro de Lamentações, tradicionalmente associado ao profeta Jeremias. Por trás das palavras que eu vou citar, a cidade à qual ele havia dedicado sua vida tinha acabado. Não estava apenas em crise, não estava apenas em dificuldade, tinha acabado. Jerusalém havia sido destruída. Os muros caíram, os lugares sagrados foram queimados, as estruturas viraram escombros. O povo que ele passou décadas tentando advertir, servir e proteger, foi levado para o exílio na Babilônia. Tudo o que organizava o mundo dele, tudo em torno do qual sua fé havia se estruturado, na vida pública, na comunidade e no culto, virou cinza, e ele ficou para trás, no meio daquilo. Lamentações é uma das expressões mais cruas de dor em toda a literatura antiga. Jeremias não maquia nada, ele descreve o sofrimento sem enfeitar. Diz que a oração parece não passar, que se sente cercado por todos os lados, que Deus, na experiência dele naquele momento, parece ter se tornado como um inimigo. Ele chama a escuridão de escuridão. Não finge estar bem diante de uma catástrofe, e bem no meio dessa dor honesta, sem verniz, algo muda dentro dele. Não nas circunstâncias. Os escombros continuam lá. Não nos sentimentos, porque os trechos ao redor ainda carregam angústia. A mudança acontece no lugar para onde ele escolhe direcionar a atenção. Ele diz, e esse detalhe importa, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Não foi um pensamento que simplesmente apareceu. Ele escolheu conduzir a atenção para um ponto específico. Foi uma decisão, feita no escuro, antes de qualquer coisa mudar. Em linguagem de hoje, talvez alguém dissesse que Jeremias mudou o foco. Mas, quando Deus toca esse movimento, ele deixa de ser apenas uma técnica da mente. É a alma aprendendo a olhar de novo. Não é negar os escombros. Não é fingir que a dor não existe. É recusar que a evidência mais dolorosa seja a única evidência. E aquilo que ele trouxe à memória foi isto. Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Renovam-se cada manhã. Isso não foi dito no conforto. Foi escrito nas ruínas de Jerusalém, enquanto as cinzas ainda estavam no ar. Guarde essas duas realidades juntas, porque o contraste é o ponto. Essa não é a fala triunfante de alguém cuja situação melhorou. É linguagem de sobrevivência, linguagem de âncora, a confissão de alguém que perdeu tudo e ainda assim fez uma afirmação deliberada sobre aquilo que chegou com o nascer do sol. A palavra hebraica por trás dessa fidelidade amorosa, hesed, carrega uma das ideias mais profundas do Antigo Testamento. Amor de aliança, amor firme, leal, comprometido. Um amor que não existe por causa do seu desempenho, mas porque Deus se vinculou a esse amor por promessa. E Jeremias declara que esse amor não se consome, não diminui debaixo da pressão, não seca, por mais que você precise depender dele. Depois ele diz algo com uma lógica simples e poderosa. A provisão chega nova com o dia, não reaproveitada, não como um resto de ontem, nova, inteira.
Aquilo que chega hoje não deve nada ao que ontem custou. Pense no que isso significa para a forma como você começa um dia. Você não consegue esgotar a misericórdia de Deus por precisar de mais dela. Você não reduz a porção de amanhã por depender da porção de hoje. No começo de cada dia, existe graça suficiente para aquilo que este dia exige. Não para as decisões da semana passada, não para a incerteza do mês que vem, para hoje. Essa voz antiga fala a partir das piores condições imagináveis para esse tipo de fé. As circunstâncias davam a Jeremias todos os motivos para acreditar que a palavra final já tinha sido pronunciada. Ainda assim, ele escolheu com esforço contra a evidência de tudo ao redor, trazer outra coisa à memória. Compaixão nova, para este dia, amor fiel, independentemente do que ontem concluiu. Isso não foi um sentimento fabricado, foi uma afirmação de fé. E também é o começo da resistência espiritual, não negar a dor, mas recusar que a dor seja a única voz autorizada a narrar o dia. E isso está disponível para você. Este é o princípio que eu quero que você carregue. Ontem talvez tenha dado uma sentença sobre a sua situação. A vida faz isso. As circunstâncias falam, os números falam, os resultados falam. As orações ainda sem resposta e os planos que não deram certo também parecem falar. Tudo isso pressiona você e diz, é aqui que você está. É isso que você pode esperar. É debaixo dessa palavra que você vai viver. Mas existe uma autoridade mais alta do que o resultado de ontem. E essa autoridade liberou uma palavra sobre este dia. Não para negar o que está difícil, não para fingir que o real não é real, mas para colocar algo acima da velha conclusão. Algo que diz, seja o que for que as últimas 24 horas tenham afirmado sobre a sua situação, eu tenho graça para hoje. Misericórdia que não foi consumida ontem. Fidelidade que não mede sua vida por uma planilha de desempenho. A pergunta prática, aquela que realmente muda a primeira hora, é esta: qual palavra você vai receber primeiro? Você vai pegar a velha conclusão antes de receber a nova graça? Ou vai fazer como Jeremias, de forma deliberada, contra o peso de tudo que estava pressionando, e trazer à memória a compaixão de Deus antes de permitir que ontem determine o tom? Isso não é pensamento positivo. Pensamento positivo tenta convencer você a fugir da realidade. Aqui é outra coisa. É voltar o coração para a verdade de Deus. É escolher receber aquilo que também é real. A graça é real. A fidelidade é real. A força disponível para este dia é real. Jeremias apoiou sua sobrevivência nessa verdade, cercado por escombros que poderiam confirmar qualquer sentença de desesperança. E lembrar veio antes da paz. A escolha veio antes do sentimento. Ele não esperou sentir esperança para olhar para o que era verdadeiro. Ele olhou para o que era verdadeiro e a esperança nasceu dali. Você tem o mesmo acesso, hoje, antes de qualquer coisa mudar nas circunstâncias. Como seria este dia se você recebesse a graça antes da velha conclusão? Quero deixar algo simples com você, não um sistema inteiro, uma prática, uma coisa que você pode fazer quando o amanhã começar e que não custa nada além de alguns minutos e uma decisão. Antes de olhar o celular, antes de abrir o aplicativo do banco, antes de repassar mentalmente o que ainda não foi resolvido, diga algo em voz alta. Mesmo que sua voz esteja rouca de sono, mesmo que ninguém mais esteja acordado, diga, hoje é novo, não porque ontem se resolveu, mas porque a graça chegou. Diga isso antes do celular, antes das notícias, antes do número, antes da conversa que você teme, antes da lista de tarefas, da falta e daquelas contas de madrugada que tentam seguir você até a luz do dia. A razão disso não é apenas psicológica, é o mesmo movimento de Jeremias, trazer à memória.
Direcionar a atenção, de forma deliberada, para aquilo que Deus disse antes que a pressão da situação defina a pauta. Você está fazendo a mesma coisa. Está escolhendo o que vai receber primeiro. Agora, eu quero ser honesto. Isso não torna o difícil fácil. A conta continua real. A falta continua real. A situação não muda só porque você disse uma frase antes de olhar o celular. Mas o seu ponto de partida muda. E o seu ponto de partida, o lugar de onde você toma a primeira decisão do dia, muda a qualidade de tudo o que vem depois. A conversa que você precisa atravessar. A forma como se apresenta diante da oportunidade à sua frente. Se você leva sua presença inteira ou uma versão diminuída de si mesmo, já funcionando a partir da falta. Existe também uma palavra nos Salmos, em uma passagem sobre choro e noite, em que o salmista observa que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não quer dizer que o nascer do sol remove automaticamente a dificuldade. Significa que a noite não tem o direito de se declarar permanente. Alguma coisa se move com a luz, algo novo chega, inclusive neste dia. Receba isso antes de pegar o velho julgamento. A segunda coisa é sobre como você carrega aquilo que está carregando. Porque há coisas reais que não se resolvem da noite para o dia. A situação que está ali há 3 meses não desaparece porque você começou melhor. O plano que não está funcionando não se conserta sozinho porque você iniciou o dia com outra postura. A pressão financeira não some porque você reconheceu a graça antes de olhar a conta. Essas coisas são reais e continuam reais. Eu não estou pedindo que você finja estar bem, mas existe uma diferença prática diária entre tratar um peso como prova da sua limitação e colocá-lo diante de Deus como matéria com a qual Ele pode trabalhar. A primeira postura é passiva. O peso empurra você para baixo. Define o teto do que você espera. Estreita aquilo que parece possível. A segunda postura não é ingenuidade. Ela não finge que o peso não existe, mas coloca esse peso diante de um Deus que trabalha, um Deus provedor, um Deus que recebe aquilo que você entrega e faz com isso algo que você não conseguiria fazer, tentando carregar tudo com mais força, mais controle ou mais coragem sozinho. Jeremias diz, no mesmo capítulo, poucos versículos depois, que o Senhor é bom para os que esperam por Ele, para aqueles que o buscam. E então ele diz algo discreto, mas carregado de força prática. Ele diz que o Senhor é a sua porção, não uma virada espetacular, não uma solução imediata, a sua porção, suficiente para hoje, para aquilo que hoje realmente exige. Essa palavra suficiente precisa descansar um pouco dentro de você. Porque quando existe aperto financeiro, cansaço emocional ou pressão familiar, suficiente pode parecer pequeno. Você quer mais do que suficiente. Quer a resposta completa, a virada inteira, a solução que encerra a tensão de uma vez. Mas a graça suficiente, no momento certo, é o que permite dar o próximo passo em vez de ficar paralisado. É clareza suficiente para a conversa diante de você. Força suficiente para a decisão que você vem evitando. Paciência suficiente para a criança que ainda precisa da sua presença. Coragem suficiente para começar de novo sem fingir que está tudo bem. Suficiente é bastante para começar. E começar, não resolver tudo, não controlar tudo, não entender tudo. Começar é a tarefa deste novo dia. Se hoje já começou difícil, se o peso chegou antes de você terminar o primeiro café, se o número ainda não está onde precisa estar, se o plano ainda não está acontecendo do jeito que você orou, se as mesmas palavras antigas tentaram se marcar de novo no seu peito, eu não estou pedindo que você sinta algo diferente do que sente agora. Estou pedindo que você se lembre do que Jeremias sabia no meio dos escombros de Jerusalém. A mesma manhã que chegou para ele nas cinzas, no silêncio depois de tudo desabar, chega para você e ela traz algo consigo,
Não uma solução apressada, não uma virada forçada, uma nova porção inteira. Sem depender do que ontem custou, você pode colocar no chão a velha sentença, não porque ela não tenha parecido real, mas porque ela não tem autoridade sobre o dia de hoje. Ontem teve uma palavra, mas não foi a palavra final. A graça que Deus entrega hoje chegou antes que o peso de ontem mandasse de novo. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que acordaram carregando alguma coisa hoje. Talvez algo pesado, talvez algo que está ali há meses e parece não sair do lugar. A pressão financeira que insiste em não aliviar, o plano que continua não funcionando, a distância entre onde elas estão e onde precisam chegar que insiste em não se fechar. Elas não estão fingindo força, não estão tentando parecer espirituais, só estão carregando. E estão cansadas de começar todos os dias a partir do mesmo lugar pesado. Então eu peço que o Senhor faça por elas o que fez pelo profeta no meio dos escombros de tudo o que ele conhecia. Não para explicar cada pergunta sem resposta, não para mudar imediatamente as circunstâncias, mas para tornar a sua graça real. Não apenas verdadeira em teoria, mas real. Algo que elas consigam receber de verdade. Algo que desça até o corpo, até o lugar onde o peso mora, até o espaço entre aquilo de que precisam e aquilo que têm. E onde houver pressão específica, aperto financeiro real, incerteza real sobre o que vem depois, cansaço real de tentar manter tudo de pé dia após dia, encontre cada uma delas exatamente ali, com clareza suficiente para a decisão de hoje, graça suficiente para a conversa de hoje, provisão suficiente para o passo de hoje, não tudo de uma vez, apenas o suficiente para hoje. Porque o suficiente, quando vem do Senhor, é bastante para começar. O Senhor é o Deus cujas misericórdias não chegam ao fim. O Senhor é fiel no começo, fiel na falta, fiel antes da resposta chegar. Amém. Amanhã, antes do celular, antes dos números, antes das notícias, diga em voz alta: hoje é novo, e aquilo que Deus preparou para hoje não foi consumido por ontem. Isso é suficiente para começar.